Então, estamos ao vivo agora, né? Boa noite a todas e a todos. Eu sou Rudi Rafael, sou da Articulação Recife de Luta. A gente está fazendo essa live hoje para discutir a questão das das zonas especiais de interesse social, as tão saudosas e importantes zonas especiais de interesse social, e agora ameaçadas, né? Pelo um projeto de lei, que é a do Plano Diretor da cidade do Recife, que está hoje em tramitação na Câmara, né? Não deveria estar, inclusive, sobre recomendação do Ministério Público. Se a Prefeitura da cidade do Recife cumprisse o que o Ministério Público recomendou, esse processo teria voltado para o debate com a sociedade, como deveria ter sido feito. Mas a gente vai debater hoje o que é concreto, né? Existem um conjunto de ilegalidades que estão sendo já avaliadas pelo Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, pelo próprio Ministério Público de Pernambuco, e é papel da Articulação Recife de Luta, da sociedade civil organizada, se mobilizar, se organizar e fazer sua voz ser ouvida, né? Então, de alguma forma, essa live serve hoje como denúncia, né? Mas também como um processo de mobilização para fazer com que esse debate chegue a cada vez mais pessoas, né? Já que o processo que foi construído pela Prefeitura da cidade do Recife e o que está sendo construído hoje pela Câmara não conseguiu envolver a maioria da população da cidade do Recife, né? Basta a gente, por exemplo, recuperar uma pesquisa que foi feita em conjunto do mandato de Ivan Moraes, em conjunto com organizações da sociedade civil, MTST, Coletivo Pão e Tinta, a FASE, CPDH e CAUS, na comunidade do Bode, para pensar a realidade das palafitas, né, que deveria ser uma prioridade do plano diretor. E nessa pesquisa a gente visitou todas as palafitas do Bode, perguntou para as famílias que moram nas palafitas se elas sabem o que é o plano diretor, né? Esse plano diretor que a Prefeitura da cidade do Recife disse que é o mais inclusivo do Brasil, e 99% das famílias disseram que não sabiam o que era plano diretor, né? Então, o que foi gasto de propaganda, o que foi gasto em atividades que, no fim das contas, não resultaram na escuta qualificada da população, né, está sendo refletido no processo hoje que está em tramitação na Câmara. É um pouco disso que a gente quer discutir hoje, né? As que foram criadas no Recife na década de 80, né, em 1983, e serviram de referência para o Brasil. Então, quando a gente está falando da questão das e o plano diretor na cidade do Recife, a gente está falando, na verdade, de uma questão nacional, né? As foram criadas aqui, foram ampliadas depois em Belo Horizonte, em Salvador, incorporadas em legislações municipais. Foi incorporada ao Estatuto da Cidade de 2001, né? Ano que vem a gente vai estar comemorando 20 anos do Estatuto da Cidade, e foi a partir da construção da resistência, da mobilização popular no Recife, que as foram criadas, né? As zonas especiais de interesse social foram criadas aqui, e a gente está correndo nesse momento, em 2020, em meio a uma pandemia, a ter esse instrumento tão importante de defesa dos territórios populares, da moradia, da habitação de interesse social. Estamos ameaçados de serem destruídas por esse novo texto do plano diretor que está sendo revisado agora na Câmara de Vereadoras e Vereadores do Recife, né? E para esse papo de hoje, a gente está aqui com duas presenças mais que ilustres, né? A presença do companheiro de luta, coordenação do Fórum do Presês, do Plano de Regularizações das Zonas Especiais de Interesse Social, Sérgio Hatz, né? Companheiro histórico aí de luta pelas zonas especiais de interesse social, pelo direito à moradia, saneamento, enfim, né? O projeto do Presês, ele incorpora a ideia de uma cidade popular, de um investimento prioritário nas comunidades populares, para que a gente inverta a lógica histórica de segregação urbana, né, da segregação da população empobrecida, da população negra na cidade do Recife e do povo trabalhador como um todo, né? E acho que Sérgio representa muito bem, a partir do Fórum do Presês, essa população. E estamos aqui também
com Luana Varejão, que é assessora parlamentar do mandato coletivo aí de Ivan Moraes, esse mandato que tem cumprido um papel fundamental nessa luta do plano diretor em defesa das ex, que realizou não só em defesa das ex, mas no debate dos territórios pesqueiros, no debate da moradia popular no centro, no debate dos ambulantes na Conda da Boa Vista, em tantos outros debates, tem feito um papel importantíssimo e é hoje uma referência de como se faz política de uma forma bonita, de uma forma transparente, de uma forma combativa, de uma forma que faz com que a gente possa ter esperança ainda na política, num contexto em que a antipolítica é tão forte, né, e que muitas vezes as pessoas olham para a política e diz que só tem gente que não presta. A gente tem um mandato a serviço da sociedade e Luana vai hoje falar um pouco também de como tem sido tá nessa trincheira desafiadora que é estar na Câmara de Vereadores. Mas eu queria começar perguntando a Sérgio, né, um pouco, a gente está trabalhando aqui nessa live dois conceitos que são conceitos que, apesar de representarem lutas históricas, são conceitos que, para muita gente, ou perdeu valor, ou as pessoas não conhecem esses conceitos, né? O conceito de ZEIS e o conceito de plano diretor. Eu queria que tu falasse um pouco, Sérgio, de qual a importância hoje de defender as ZEIS, né? E que tu falasse também um pouco da situação hoje do Fórum do Presês, né? E o que é que tu acha em termos de impacto do que está sendo debatido hoje nesse novo plano diretor, de que forma esse plano diretor impacta nas ex, né? Essas três questões, a importância das ex, né? A situação do Fórum do Presês e a relação entre plano diretor e as zonas especiais de interesse social. Boa noite, Rudy, companheira Luana e aos amigos demais que nos acompanham aqui nessa live. Um imenso prazer de ser convidado a participar, né? Embora, entre aspas, eu não pude representar enquanto titular das ex-Apipuc, enquanto suplente da coordenação no antigo plano diretor, que nós estávamos lá juntos, eu deixo essa ressalva aqui, mas eu me prontifico porque o Presês é maior que tudo isso que está aí. E assim eu disse, estamos juntos. Eu quero relembrar, Rudy, e espero que não aconteça que, quando eu cheguei a essa casa, o Presês, a qual eu defendo com unhas e dentes, muitos que aí estão lembram, outros estão chegando, e foi 2004, 2005, e eu cheguei a participar do primeiro plano diretor da cidade do Recife. Uma coisa fantástica, eu novo, não estava inteirado com as políticas, com o próprio Presês, e fui aprendendo e fui vendo. Espero que não aconteça como lá, aconteça hoje. Para isso que nós estamos juntos, estamos lutando, né? O Recife de Luta, as demais entidades, os demais companheiros, para que não aconteça o que aconteceu naquele ano, que se dizia um governo democrático, assim como esse. E tudo que nós queríamos, passamos, lutamos, conseguimos. Só que na calada da noite, o então prefeito da época, ele rasgou, jogou no lixo e colocou o que os empresários, os latifundiários queriam. Eu espero, vou repetir, que não aconteça nesse plano diretor, porque estamos aqui. E a história é outra, estamos lutando e vamos nos unir. E em relação ao Presês, o Presês, aqueles que digam, o Presês acaba. Não, para mim, eu particularmente eu odiava a política. E na minha vida, a política sempre esteve presente. E eu tentava fugir, porque eu tenho um pai que ele foi militante do PCdoB, foi exilado, sofreu torturas, e ele se foi, vai fazer 16 anos agora, em novembro, e então é uma história muito bonita, pois eu vivi uma outra vida, eu odiava muito política, e a eleição aqui da minha comunidade, Apipucs, bairro qual eu represento hoje, com muito orgulho, e eu olhei e disse, rapaz, eu vou entrar nesse negócio aí, Presês, o que é Presês? E eu tentei me inteirar o que era. A história é muito linda. Eu desempregado, na época eu vivia bem, tinha 2 empregos. A minha companheira estava grávida, e eu com a mão na frente e outra atrás. E as pessoas com quem eu corria eram imbatíveis. E assim foi, eu ganhei a eleição.
com a cara e com a coragem, com a ajuda do povo. E hoje, vai fazer 17 anos, estou à frente do Presês, às vezes aqui, levantando essa bandeira. E o que eu digo a vocês, nada mais é o seguinte, o Presês não morreu, não. Quantas gestões passaram? E o Presês continua. Assim será. Porque existem pessoas como eu, como você, como Edivaldo, e tantos outros que eu não lembro o nome agora, que compõem, que representam o Presês, que vão segurar essa bandeira e não vão deixar esmorecer. Em relação ao plano diretor, concordo, no número e grau, com o que você disse. Nós fomos lá, o Recife de Luta, eu participei também. Eu fui podado, não pude participar, e repito, enquanto representante do Presês, fui enquanto ouvinte, mas fui com os meus recursos. E lá, eu, você e os demais camaradas, nós vimos e lutamos para que não acontecesse isso. Nós já estávamos antecipando que isso iria acontecer. É uma pena que alguns companheiros se deixaram levar, né? E trabalham nos porões, nos gabinetes de alguns vereadores, que aí estão alguns deles que estão se mostrando, que esses vereadores nós devemos mostrar ao povo de Recife, ao povo de Pernambuco, que eles não têm compromisso algum com o povo, para que eles não sejam reeleitos. E postar o nome desses 5 que aí estão, compondo que isso foi um desacato. No dia, eu vi essa live, eu tentei entrar, eu até fiz perguntas, não fui respondido. A quem de direito aí que estava na live, por que a coordenação não estava? Por que não estavam as câmaras? Eu faço parte das câmaras, Luana. O ano passado, nós fizemos quase um ano, eu, Edivaldo e os outros componentes das câmaras, doutora Fernanda, Mariana e outros, nós fomos à Mangueira. Uma área, às vezes, que tem aqui, que eu até procurei saber, a qual eu represento, que é uma luta, é Areal, passou N projetos, até perguntei a senhora, que é assessora do governo do Estado, que faz parte também do Presês, Luciana, que ela conseguiu fazer as CIS, o porquê de tantos projetos, Caparibe e outros, e aquela comunidade está lá há mais de 60 anos, isolada, à mercê. Então, é uma luta nossa. Tentamos colocar, que eu até vou pedir depois para vocês se reiterar, que eu estou lendo aqui, estou tentando puxar e não vi, chama-se Zeis Areal, ou a comunidade Areal, para ser incorporada a Zeis Apicultos, que não tem 50 metros e tem todas as características. Aí fomos a Macionilo Mussu, foi um descaso. O nome de Zeis é Macionilo Mussu. E logo depois de anos, que já teve eleição, 2, 3, Macionilo foi tirada do mapa e não pode. Aí fomos lá para a visita, para a ampliação que é de direito e dar os direitos àquela comunidade. Aí fomos à Mangueira. Aí fomos à Vacaria, que é um povo carente, um povo que está dependendo. E aquelas terras lá são públicas. Há condições de se implantar, às vezes. Agora, os interesses de especulação imobiliária estão falando mais alto. Infelizmente, os gestores se deixam levar por esses especuladores de imóveis. Porque a Zé Vacaria, no caso, é toda plana. Mas o terreno é todo público. Não tem empecilho algum. Eles que estão criando e criaram aí, nessa reunião escusa, que eu achei escusa, me desculpe, a ausência, toda a ausência é atrevida. Não sei por que dele fazer essas reuniões sem a nossa presença, sem o povo, nós fazendo uma sociedade civil, participando, que é um descaso. Não sei o que ficou daquela reunião, o que resolveram, mas nós teremos de tomar alguma providência, o Ministério Público e tal, para que eles não continuem fazendo isso. Porque o que eles querem fazer é acabar com as leis, mas eles não acabam. Como dizia Dom Helder, o povo unido jamais será vencido. O Presês é o único espaço de vez e voz que eu conheci na minha vida. E estou no Presês, homenageando uma pessoa, chama-se Edivaldo Ratz. Onde quer que ele esteja, ele está orgulhoso da minha pessoa. E outros camaradas, como Gregório Bezerra e tantos outros que se foram. O Presês é um espaço de luta, de vez, de voz, e jamais vai se acabar. É o primeiro instrumento de vez e voz que eu acho que existe no Brasil, que está no mundo. No mais, eu agradeço a minha participação e passo a palavra a você. Massa, Sérgio. Importantíssimo recuperar essa trajetória de resistência. Dom Helder, né? Citando Dom Helder, que foi um dos grandes responsáveis me perdoe, também. Eu esqueci. Pela criação da... Rude, me perdoe. E outro baluarte, que ele está conosco nesse momento. Della Mora, professor Della Mora. Não podemos esquecer de falar em Della Mora quando se lembrar do Presês. Ele é um dos baluartes, junto com o Dom Helder, que essa conquista chamada Presês devemos a eles. Em especial a eles. Isso aí, importantes lembranças. Acho que nossa luta também é feita dessas memórias, né, Sérgio? E dizer que
A luta pelo fortalecimento do Presei sempre esteve presente na luta dos movimentos da sociedade civil, no espaço dos conselhos, né? Quantas conferências a gente participou e deliberou lá a importância de fortalecer o Presei, que, diga-se de passagem, deveria ter um orçamento muito maior do que o que tem hoje, para possibilitar, na verdade, que a gente tivesse obras acontecendo em Brasília Teimosa, em Joana Bezerra, no Coque, em Santa Amaro, na Mostardinha, Mangueira, enfim, nas diversas áreas ex, mais de 70 áreas ex que a gente tem em Recife, né? Inclusive, a prefeitura investiu muito, por exemplo, no estudo que foi do mapeamento das áreas críticas, né? Por um lado, para criar a ideia de comunidades de interesse social, justamente para enfraquecer as ex, né? Tipo, deveria ter transformado as comunidades de interesse social em áreas ex também, porque o que é que adianta dizer que é uma comunidade de interesse social se você não protege, se você não investe, se você não regulariza, se você não saneia, se você não garante projeto de moradia popular? Você constata que existe um problema e a gestão pública se omite em fazer investimento, em proteger essas áreas com tanto acúmulo que a gente tem. Então, acho que tem esse debate, a gente tem também questões aqui que são emblemáticas em relação ao ataque às zonas especiais de interesse social. O JCPM, por exemplo, né, que foi construído ali dentro das ex Brasília Teimosa, com um conjunto de arranjos ali que tornou possível, dentro de uma área ex, se construir um empresarial. E o que a gente tem hoje nesse plano diretor é justamente isso, colocar vários JCPMs dentro de todas as áreas ex, das áreas ex que, como por exemplo você está falando, a Pipucos, numa área extremamente valorizada da cidade do Recife, tem uma ex incrustada nessa área, é um símbolo de resistência popular. Se a gente tem hoje Recife como uma das capitais mais desiguais do Brasil, é porque o povo resiste, né? Então a gente precisa valorizar essa tradição de luta e resistência do povo do Recife. Não podemos abandonar as ex, não podemos abandonar o Presei, né? E estamos aqui para honrar essa tradição, dizer que não vão passar por cima das ex de jeito nenhum, que a gente vai ampliar as ex, vai garantir, né? Se construir uma via mangue ali a custo de mais de meio bilhão de reais, né? Um orçamento que representa aí mais de 100 anos, um século do orçamento do Presei dos últimos anos. É uma vergonha, uma obra que só serve para passar carro, que não passa um ônibus, que não valorizou, que não contribuiu, por exemplo, tá ali o Aeroclube, que deveria estar virando moradia popular, que deveria ter posto de saúde, que deveria ter creche, que deveria ter escola pública, né? E está aí também sendo mais uma área disputada pelo capital imobiliário, que essa prefeitura atual está aí colocando a serviço das grandes construtoras, das grandes empreiteiras. Então, acho que é importante a gente fazer essa fala para simbolizar a importância disso que a gente está discutindo, né? Que embora grande parte da população não tenha sido convocada a participar desse debate, é justamente desses elementos que a gente está falando, da vida das pessoas, de uma ideia de cidadania, né? Porque se a gente está flexibilizando as ex, no contexto do Recife, a gente está dizendo que muita gente vai deixar de ser cidadã recifense, porque não vai poder mais morar na cidade do Recife, né? A gente tem já o quarto metro quadrado mais caro nas capitais, dentre as capitais, mais de R$6.000 um metro quadrado na cidade do Recife, em média. Né? Quem é que vai poder morar na cidade do Recife se a gente acabar com as ex, se não tiver a proteção das comunidades populares, né? Esse debate que a gente precisa fazer a sociedade compreender que está em jogo, né? E aí eu queria fazer uma pergunta, passar para a Luana, né? A gente está, na verdade, debatendo ZEIS, plano diretor, mas a gente tem um debate muito mais amplo que deveria ser feito, né? A prefeitura contratou uma consultoria para elaborar um plano de ordenamento territorial, né? Que vem sendo chamada de POT, né? Numa licitação sigilosa, diga-se de passagem, com recurso do Banco Mundial, né? O Banco Mundial, que nunca contribuiu para produzir cidade dentro da perspectiva popular, não é novidade que a gente esteja vivendo aí um processo de privatização e de elitização da cidade do Recife a partir desse plano diretor, mas existe uma série, mesmo dentro dessa proposta, a gente tem um conjunto de irregularidades, né? E eu queria que tu falasse um pouco
dessas irregularidades que o plano de ordenamento territorial, que compreenderia aí também a lei de uso e ocupação do solo do Recife, ou a aprovação de alguns instrumentos urbanísticos fundamentais, né, o estudo de impacto de vizinhança, a ortogonerose, enfim, tem um conjunto de instrumentos urbanísticos que já vinham sendo debatidos desde o Estatuto da Cidade e que se passaram 19 anos, a gente não conseguiu ainda implementar na cidade do Recife, né, o prejuízo histórico que a gente tem de, por exemplo, não ter um IPTU progressivo sendo aplicado, né, nos imóveis que estão aí abandonados, ociosos, servindo para especulação imobiliária. E aí queria te perguntar isso, né, como é que tu vê, como é que a partir da atuação parlamentar que tu vens assessorando e fazendo um trabalho importantíssimo de conexão aí com a sociedade, com os movimentos sociais, quais as ilegalidades desse processo, o que é que a gente pode trazer de denúncia mesmo, assim, desse processo que se iniciou em 2018 e que está hoje a todo vapor em plena pandemia, quando a gente deveria ter outras prioridades, ou ter isso como prioridade, mas com a perspectiva de diálogo ampliado com a sociedade, como o Sérgio falou, foi feita numa reunião fechada, né? E eu queria aí reforçar o nome dos vereadores que fazem parte dessa comissão de revisão do plano diretor, Aerto Luna, que é o relator dessa comissão, né, que tem aí um peso importante de mandar uma emenda para a Câmara, revendo os absurdos que foram aprovados nessa comissão, né, o Augusto Carreiras, que também é vereador e faz parte da comissão, Heriberto Rafael, Hélio da Guabiraba, Ivan Moraes, Rodrigo Coutinho e Aimé Carvalho são os nomes que estão fazendo parte dessa comissão. E, infelizmente, a gente tem, do ponto de vista de defesa dos interesses da sociedade, do povo, só um mandato, que é o de Ivan. Eu queria que tu falasse um pouco do acúmulo da experiência do mandato nesse processo. Boa noite, companheiros. Boa noite a todo mundo que está assistindo. E aí, sobretudo, o companheiro Rudy, companheiro Sérgio, né? Vi alguns 2 comentários ali no chat e aí saudar todo mundo em nome de Delamora também, né? Delamora presente com a gente, que não tem como a gente não estar discutindo aqui a questão do Presez e a defesa do Presez e das ex, sem lembrar, né, da luta de Delamora durante toda a sua vida, em defesa das comunidades do Recife, em defesa, das comunidades carentes das ex, em defesa do direito à moradia durante todo esse e, enfim, é uma pena muito grande, por exemplo, que Delamora nos deixou ano passado vivenciando esse processo de destruição, né, que a gente vem vendo desde 2018, desde o início de 2018, a destruição gradativa desse processo de participação popular e construção popular de uma cidade que começou a ser permitido a partir do momento lá na década de 80. Isso, assim, como o Rudy estava falando, Rudy, a revisão do plano diretor, como ela é prevista pelo Estatuto da Cidade, ela deve acontecer a cada 10 anos, e aí, enfim, em 2018, a Prefeitura deu início a um processo de revisão dentro de um conjunto de legislações urbanísticas, que não era só o plano diretor, mas também a lei de uso e ocupação do solo, lei de parcelamento do solo, o instrumento da ortogonerose, que foi o POT, né? O POT, ele estava dentro de um empréstimo feito junto com o Banco Mundial, que teve início aproximadamente em 2014, enfim, no final de 2014, e demoraram vários anos esse empréstimo ocorreu de forma totalmente sigilosa e demorou muitos anos, até apenas em 2017, que os termos desse contrato, os termos desse empréstimo e o termo dessa revisão começou a ser debatido com o Conselho da Cidade. Na estrutura que a gente tem hoje, que tinha, sobretudo, né, antes do governo Bolsonaro, que destruiu o Ministério da Cidade, mas a estrutura que a gente tinha era uma estrutura que garantia, por exemplo, a questão do processo participativo na revisão dos planos diretores, né?
todo o processo de elaboração, estudo, proposição dessa revisão deveria ter sido construída e discutida, elaborada pelo Conselho da Cidade, que seria o órgão legítimo para administrar esse processo de revisão e com a participação tanto dos técnicos da prefeitura como das organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais, poderiam planejar quais seriam as etapas necessárias para a elaboração desse plano. E o que a gente vivenciou, né, nesse período foi exatamente o contrário, foi a chegada da notícia desse empréstimo, da concessão desse empréstimo no final de 2017, e o início um tanto afobado da revisão do plano diretor já no início de 2018, rolou um pouco tempo, vamos dizer, de reuniões do Conselho da Cidade, mas que era, no fim das contas, apenas para legitimar uma metodologia que já tinha sido contratada pela prefeitura com enfim, com a consultoria contratada, né, um contrato de um pouco mais de 3 milhões de reais, e com um prazo muitíssimo apertado. Como é que a gente pode pensar num processo de revisão da legislação mais importante da cidade, mas também que tem aspectos mais complexos, em um diagnóstico e de escuta à população de apenas 6 meses, né? A gente, enquanto mandato, o nosso mandato começou em 2017, então a gente vivenciou esse processo desde o início, e aí a gente pôde participar e acompanhar todas as etapas do processo participativo. Assim, a gente, infelizmente, foi em várias audiências públicas que mais da metade da ocupação da audiência pública era de pessoas vinculadas à própria prefeitura, enfim, eram de técnicos da prefeitura ou de pessoas vinculadas a programas do município. Enfim, a gente pôde ver, e aí como você botou bem de exemplo, né, a pesquisa que foi realizada no final do ano passado nas palafitas do Bode, a população não participou, não chegou a participar desse processo de revisão. A população não chegou nem mesmo a ter conhecimento do que era o plano diretor e de qual era a importância dele, né? E aí, enfim, quanto ilegalidades, assim, foram a Articulação Recife de Luta, com, enfim, todas as organizações que a compõem, o mandato acompanhou um tanto isso também, da não entrega, né, de vários dos estudos que estavam previstos no termo de referência do contrato, foram apontados, enfim, diversos déficits por diversos estudiosos, tanto da Universidade Federal, enfim, dos institutos também que compõem a articulação, de estudos que seriam necessários para a gente estar fazendo uma proposta para os próximos 10 anos de desenvolvimento da cidade, e esses estudos não foram entregues e não foram apresentados para a gente poder estar discutindo um plano efetivamente eficaz, assim. E aí, além disso, um aspecto muito importante também que a gente presenciou durante esse aspecto foi a forma como o Conselho da Cidade foi instrumentalizado para, enfim, conseguir passar o que estava sendo proposto ali, se utilizar do poder de voto que existiam ali dentro da prefeitura e, enfim, dentro dos seus cargos e das suas vagas, das suas cadeiras, para aprovar tudo aquilo que estava sendo proposto. Como tu disse, essas questões estão sendo analisadas, assim, estão sendo analisadas pelo Ministério Público, existe ação civil pública tramitando na Justiça já sobre isso, existem denúncias feitas ao Tribunal de Contas do Estado, e a gente vem acompanhando, enfim, com muita atenção esses desdobramentos, né? Infelizmente, a Câmara Municipal não chegou a acatar a recomendação do Ministério Público, que foi feita em 2018, no ano passado, 2019, um projeto de lei, enquanto a ação da Justiça estava tramitando, mas a gente vem acompanhando todo esse desdobramento e, sobretudo, tentando fazer o contraponto dessa discussão agora dentro da Câmara, né? O mandato se colocou como um canal, assim, como é que a gente poderia reverberar essas demandas que a gente conseguiu acumular também dentro do processo participativo que a gente acompanhou do plano diretor,
e como a gente poderia também reverberar para dentro da Câmara as demandas que estavam vindo, as denúncias que estavam vindo da sociedade civil, né, dentro desse processo. E é isso, assim, o plano diretor, o processo participativo com a cidade durou muito menos tempo, por exemplo, do que o tempo que o plano diretor está demorando para ser aprovado na Câmara. E, enfim, a gente também, no momento, a gente não tem tanta pressa disso, assim, a gente acha até que se fosse necessário que demorasse mais tempo, mas que o debate aprofundado e atencioso fosse realmente feito. Isso era mais favorável. E acho que Sérgio colocou aí uma questão que foi recuperar o debate do plano diretor de 2008, né, que se iniciou em 2005, né, e 10 anos depois a prefeitura querer fazer um debate, né, com o aprofundamento dos problemas que a gente tinha, né, o debate do plano diretor em menos de 6 meses, com Copa do Mundo e eleição no meio, né, então com um processo que era extremamente caótico na sociedade brasileira, né, o povo para assistir Copa do Mundo, o povo parou para uma das eleições mais difíceis dos últimos anos, né, que é preciso que se diga, representa um ataque à democracia, mas a gente precisa entender que a democracia se constrói também a partir dos territórios e o ataque à participação popular no plano diretor também é um ataque à democracia, né, e eu acho que é preciso reafirmar isso com todas as letras e também dizer que é muito triste que uma gestão veja a sociedade civil organizada, as organizações não governamentais, os movimentos sociais, as associações de moradores, a universidade como inimigas, né? A Articulação Recife de Luta elaborou 30 propostas para o plano diretor, foi para todas as oficinas, foi para todos os espaços construídos de debate e, infelizmente, a gente chegou numa conferência em que as propostas que foram construídas não foram incorporadas, né? E a gente, na verdade, se obrigou a não participar desse espaço da conferência, que não era legítimo, que não estava incorporando as demandas da sociedade, e mesmo assim a prefeitura passou por cima, encaminhou o projeto de lei sem passar antes também pelo Conselho da Cidade, que também foi igualmente usado da forma mais utilitária por essa gestão, e a gente fica muito triste, mas, por outro lado, a prefeitura escutou bastante a rede Procidade, né, criada pela ADEME, pelo Sinduscom, pelo capital imobiliário, pelas grandes construtoras, né, incorporou todas as demandas que surgiram desses setores, do empresariado, que não tem compromisso nenhum com os espaços de participação, seja as conferências, seja o conselho, mas que são bastante ouvidos e de alguma forma, atendidos quando o assunto é legislação urbanística no Recife. Não é uma vergonha que a gente, por exemplo, tenha tido a necessidade de, por exemplo, nos últimos anos, como no caso de Caranguejo Tabaiares, uma zona especial de interesse social, a prefeitura, em vez de fazer uma ação, uma intervenção que garantisse o direito à moradia, que garantisse infraestrutura, e foi para a mesma prefeitura que, em 2013, na Conferência da Cidade, prometeu um habitacional para Caranguejo Tabaiares. Em 2018, em 2019, foi para a comunidade propor remoção para as famílias, e aí, a partir desse processo, surgiu o Caranguejo Tabaiares Resiste como um símbolo aí. A Articulação Recife de Luta também teve presente, para mostrar que a luta popular no Recife ela não acabou, muito pelo contrário, a gente está em ano eleitoral, inclusive, então a carinha de todos os vereadores e vereadoras que votarem contra o povo nesse plano diretor vão estar estampadas nas ruas da cidade do Recife, com certeza, né? A gente vai fazer pressão e quem votar contra o povo não vai ser reeleito. A gente vai ter esse compromisso aqui, a Articulação Recife de Luta, os movimentos sociais estão de olho. A gente está fazendo aqui essa live como um alerta, né, aos mandatários hoje na Câmara de Vereadores e ao prefeito Geraldo Júlio, para dizer que não só o Ministério Público e o Tribunal de Contas estão de olho em vocês, mas o povo da cidade do Recife vai estar cada vez mais de olho em vocês. A gente vai fazer um escarcéu nessa cidade. O Presês
já foi para a rua depois da reunião da comissão, né? Fez um ato importantíssimo em meio à pandemia, com todos os cuidados necessários, mas foi só um aviso, né? Se a gente não tiver as demandas da sociedade, o povo da cidade do Recife respeitado, a gente vai para a rua, né, vai garantir que essa campanha eleitoral seja uma campanha que também visibilize o absurdo que foi cometido, os crimes que foram cometidos contra o povo da cidade do Recife na aprovação desse novo plano diretor. Eu queria te perguntar justamente isso, Sérgio. O que é que a gente, enquanto sociedade civil organizada, como é que tu acha que a gente pode fortalecer aí esse campo de resistência e de defesa de uma cidade democrática e popular, né? Que ações a gente, daqui para as eleições, daqui para esse processo de, infelizmente, como a gente viu essa reunião da comissão, né? Como bem colocou, não respeitou nenhum princípio enfim, acabou sendo transmitida pela internet e muita gente conseguiu acompanhar e conseguiu ver o nível rebaixadíssimo, medíocre de debate em relação ao plano diretor daqueles que votaram contra as ex, né? Não tinha nenhum, era deboche. O que a gente teve foi uma esculhambação com a cara do povo do Recife, e está na internet essa reunião, é importante que a gente revisite para ver o nível dessa legislatura que a gente tem hoje, né? Que mesmo que a gente tenha tido lá o mandato de Ivan tentando tensionar, inclusive, né, por um lado, quiseram passar tudo contra as ex, e quando se debatia alguma emenda de ampliação das ex, que de alguma forma representaria um avanço aí, não, vamos deixar para votar isso depois. Enfim, foi uma das foram cenas das mais lamentáveis da política recente de Recife. E eu queria justamente que tu falasse um pouco isso. Como é que a gente pode correr atrás desse prejuízo, Sérgio? Como é que a gente pode animar a sociedade? De que forma a articulação Recife de Luta pode também estar fortalecendo aí o Presente, que também faz parte da articulação, mas como é que a gente pode estar aí somando esforço? De que formas? A partir de como é que a gente traduz, por exemplo, essas ameaças, né? De, por exemplo, ter a flexibilização do coeficiente de aproveitamento nas ex, que no fim das contas, garantir, proporcionar, enfim, teve uma mudança também do perfil socioeconômico das áreas ex, enfim, tem várias emendas aí, várias propostas nesse novo plano diretor que, no fim das contas, flexibilizam e acabam com a proteção que a gente tinha, e não só uma proteção, é preciso que se diga que o projeto do Preseis, o projeto das ex, não é só proteger as comunidades do jeito que estão, é de promover uma verdadeira mudança na realidade das comunidades populares, o que não foi feito nesses quase 40 anos de Preseis. A gente teve avanços significativos, principalmente em algumas áreas, né, algumas ex que se encontram em áreas de risco. A gente teve, no começo dos anos 2000, investimentos significativos na urbanização dessas áreas. Então, Recife, que vivia ali, qualquer chuva que tinha deslizamento de barreiras, a gente viu isso com mínimo investimento nessas áreas ser minorizado, né? Ver isso aí um pouco, a ideia de risco, né? Que é um risco que é social, né? Tipo, não é um risco natural, como muita gente diz, choveu, é natural que vai cair uma barreira. Não é natural, a gente tem vários estudos, a gente tem política que mostra que se a gente investir em infraestrutura nessas áreas de morro, né, a gente tem segurança para quem mora nos morros do Recife, que, diga-se de passagem, a maior parte do território da nossa cidade está em área de morro. Mas, enfim, Sérgio, queria te escutar para saber como é que a gente pode aí, nesse processo, reanimar, né? Eu acho que, de alguma forma, a gente conseguiu trazer à tona, mais uma vez, esse debate do plano diretor das ex, de uma forma que a gente não gostaria, mas como é que a gente pode aí assumir uma postura de resistência e ir para cima, revertendo esse cenário? Como é que tu avalia isso? Rudy, eu vou mais uma vez, vou plagiar um pouco Dom Helder. Tem um poema, mais ou menos, resumido, diz assim: ele comparava o povo com um touro. Só que tinha um detalhe: o touro não pensava, não tinha raciocínio. E se deixava bater, se deixava apanhar, levar.
Mas o povo não. O povo pensa. E o dia que esse povo pensar e souber que tem essa inteligência, a capacidade de raciocinar, esses gestores todos vão cair. Esses vereadores, esses políticos. E o Presês, existem pessoas capazes. Foi mostrado agora dia 20. Ah, mas calma, o Presês não morreu, não. Vão passar, eu vou passar, e itens, e N pessoas vai passar, N gestores. Foi bom que repercutiu e mostramos no órgão do Presês que o Presês não acabou. Ah, a lei da... Não. Nós temos um resumo da lei do Presês, né? Está aqui. Mas eu trabalhei com um político anos atrás, desde que eu tenha, pessoa de bem, que ele me possibilitou ter acesso à lei do Presês. É um calhamaço que o cara passa um ano e não lê. É uma lei que foi elaborada, como eu disse, um grupo de pessoas, uma ONG que existia, na época não existe mais. O então candidato Jarbas disse: se eu ganhar a tal eleição, eu ajudo vocês a contribuir, levar essa lei para um grupo de deputados. Assim foi feito. E é uma lei, não pode ser acabada. Já tentaram, desses 17 anos que eu estou no Presês, ou quase isso, já tentaram fazer conferência, fazer reuniões, para se abrir o espaço para tentar podar a lei, para tentar torar a lei, mas não consegue, é uma lei. E eu digo a alguns companheiros o seguinte: não interessa se fulano, se ciclano está vendido ao gabinete do vereador Beltrano, o problema é dele. Eu entrei, vou repetir, no Presês, porque eu tenho um compromisso comigo, com alguém, uma questão de honra. Essa bandeira eu sempre vou vestir, do Presês. E há pessoas ali, há pessoas que estão chegando, né? Nós temos que oxigenar. Porque há anos atrás, quando começou essa gestão, e as outras gestões, não vamos para a rua, não. Não vamos fazer isso, não. E eu só calado ouvindo. Dei minhas opiniões, tive umas contribuições fenomenais, como de Socorro Leite, sua, de Luana, de Ivan Moraes e tantos outros, para nos capacitarmos, né? E nós somos capazes. Eles estão aí, depende de nós. Eu vou dar um exemplo a vocês. São 6 RPA. Nós estávamos conversando outro dia, eu, Edivaldo e outros companheiros, que nós poderíamos fazer, da menor RPA que tem, que é a 1, se eu não me engano, 2 vereadores. O Presês poderia fazer, no mínimo, aí na Casa Zé Mariano, 6 vereadores. Depende de nós. Mas não vamos deixar de enfraquecer, porque existe um ou outro que se vendeu. Não. Nós mostramos na segunda-feira, dia 20, que nós somos capazes. E o caminho é esse, Rudy. O caminho é esse que nós estamos fazendo agora, usar as redes sociais. Pessoas como você, como Luana e outros camaradas que vão nos proporcionar, vão nos ajudar a abraçarmos. Nós fomos engolidos, eu me lembro, você bem disse, lá no plano diretor, mas eu fui. Depois daquilo que aconteceu, eu continuei. Os meus esforços. Disseram a mim: você não vai enquanto delegado, eu mostro a você. Eu disse: mas eu vou enquanto cidadão. E lá estava. E eu vi tudo. E eu disse: rapaz, vocês vão pagar tão caro. Mas tudo bem. Nós estamos aqui, não vamos deixar esmorecer. O caminho, vou repetir, é esse. Vamos para a rua. Você bem disse, é um ano eleitoral. Vamos mostrar ao povo de Recife em particular, quiçá o povo de Pernambuco, quem são esses vereadores aí que têm compromisso com o povo, principalmente de Recife. Porque o que eles fizeram foi passar o rolo compressor. Passaram lá e estão tentando passar agora. Então só depende de nós. Nós não vamos deixar. Nós não podemos também criticar todos. Porque há pessoas de bem também. Não podemos julgá-los, né? A quem direito. Porque existem pessoas que abraçou essa causa. Ivan Moraes é um, e outros vereadores, que eu não citar o nome, estou citando o Ivan porque ele está nessa comissão e sempre participou. Mas existem outros vereadores que eu sei que está abraçando essa causa, não só do Presês, mas do povo do Recife, lutando pelas melhorias do povo do Recife. Porque, veja bem, a partir do momento que eles criam a CIS, gastaram dinheiro, como o Luciano Azevedo disse, aí eu fiz essa pergunta a ela, com todo o respeito que eu a tenho, e por que não transformar essas CIS em ex? Como você bem disse, fazer por fazer é o bel prazer, não pode. Então nós estamos a mostrar isso, usando um dos caminhos é ir à rua, adequadamente, se prevenindo, e o outro é através das redes sociais. Fazemos essas lives, essa seja uma de tantas que vamos fazer, para conscientizar o povo do Recife, o jovem do Recife, os estudantes. Temos de oxigenar. Aqui na comunidade tem vários jovens que querem participar, me procuram, e eu acho isso bonito e importante.
que nós estamos ficando, né? Chegando a certa idade, e temos de mostrar aos jovens para que eles possam também lutar, certo? Pelas suas ex, pelo seu chão, pela sua casa, pela sua moradia. Já que o gestor não faz esse papel, é a nossa obrigação de fazer. No entanto, é isso que eu tenho a dizer. Massa, Sérgio, e eu fico muito feliz aqui também de ler os comentários, de ter figuras como Janja, né, que está lá na Aliança com Cristo, lá no Jiquiá, lutadora do MTST, ver figuras como Paulo Reinaldo, Jambitum, Socorro Leite, Betânia, enfim. Lembrei de alguns, você relembrou, parabéns, muito obrigado. São tantos. Figuras como Penha, que também são símbolos dessa resistência de luta pela cidade do Recife e que não vão desistir de jeito nenhum. E como você falou aí, eu queria lançar o desafio, inclusive, e abrir o espaço aqui para o vereador Airto Luna, caso ele possa fazer uma emenda aí ao relatório da comissão, revendo essas posições em relação às ex. A gente quer abrir o espaço aqui das lives da articulação defender, né? Luta. Reveja, Airto. A gente quer conversar com você e quer abrir esse espaço para você dizer, a gente escutou a população do Recife, né? A gente escutou aqui tanto as pessoas que sofrem diretamente com esses problemas, mas as pessoas que também estão preocupadas, que têm estudos, que têm pesquisa em relação a isso. O Jean tem pesquisas, né? O Departamento de Geografia, o próprio MDU, vários, a Unicap também, que, enfim, a gente tem vários grupos de pesquisa hoje na universidade que produziram diagnósticos importantíssimos para serem incorporados nesse momento, que não foram levados em consideração. A gente queria e dizer também que essa live está sendo visualizada pelo Brasil todo, né? Via BR Cidades, e dizer também que a Articulação Recife de Lutas e as organizações que fazem parte da articulação também estão somando esforço a uma campanha nacional Despejo Zero, né? E aí sigam nas redes sociais tanto a Articulação Recife de Luta quanto a campanha Despejo Zero, que nesse contexto de pandemia a gente está lutando, né? É impressionante que a gente esteja tendo que falar o óbvio, defender o óbvio, que no contexto desse de pandemia a gente não tenha despejo, que a gente tenha o direito à moradia garantido contra uma ideia de direito absoluto à propriedade privada que não existe nem na Constituição Federal. A Constituição Federal diz que só existe direito à propriedade privada quando ela cumpre uma função social, e essa função social está sendo cumprida a partir de várias ocupações em várias comunidades populares, e a gente precisa, na verdade, ao invés de despejar, desapropriar, regularizar. É esse debate que a gente quer fazer, que desapropriação no Brasil virou sinônimo de tirar pobre, comunidade de baixa renda, de onde ocupava historicamente. Eu não vejo desapropriação, por exemplo, da área do terreno da Fermentaço para construir o habitacional lá de Caranguejo Tabaiares, né? Eu não vejo desapropriação dos imóveis abandonados no centro. A gente fez um levantamento por várias organizações da Articulação Recife de Luta e identificamos 42 imóveis, Sérgio, na área central, só no bairro de Santo Antônio, aquele bairro ali que é bem pequenininho, né, que vai ali da Igreja do Carmo até o Palácio do Campo das Princesas, cortado ali pelas pontes. Só ali, 42 imóveis com 5 ou mais andares que estão abandonados ou subutilizados e poderiam estar servindo para moradia popular. A Articulação Recife de Luta entrou com um pedido, inclusive a partir de um decreto de Geraldo Júlio, que prevê a arrecadação de imóveis vagos, e até agora a gente não teve resposta para isso, né? No entanto, a Prefeitura e a sua bancada na Câmara de Vereadores insiste em fazer avançar um debate do plano diretor que deveria ter voltado para o debate com a população. E eu queria perguntar justamente a isso para a Luana, né? Como é que está esse processo? Né? Quais são os debates? A gente está falando aqui hoje das ex, que outros debates estão por vir aí nesse debate do plano diretor? Né? Quais são as instâncias ainda que a gente pode recorrer? Quais os ritos ainda que vão acontecer? Foi perguntado se as atas estão disponíveis, né? Foi perguntado em relação à questão das CIS e das ex, porque
no texto do projeto de lei, fala em transformar em ZEIs as CIS que estão em áreas de risco e não transformar as outras CIS, né? Eu queria que tu falasse um pouco disso, desse um panorama para a gente ter uma ideia, né, dos tempos e dos processos aí que a gente vai precisar intervir para virar esse jogo e ter um plano diretor que planeje os próximos 10 anos da cidade do Recife com mais igualdade, com mais justiça, com direito à moradia sendo respeitado e com vários outros direitos também. Então, acho importante a gente fazer mais ou menos um apanhado dos principais problemas, né, desse projeto de lei, assim, tanto do projeto inicial que vem do Executivo, o PLE 28, ele já trazia problemas grandes, por exemplo, como o estabelecimento de coeficiente para as EIs, enfim, tanto o coeficiente 2 para as EIs 1, como o coeficiente até mesmo 4, que era o coeficiente, para quem não entende o termo, mas o coeficiente é a quantidade de vezes que você pode construir no metro quadrado do seu terreno, se você pode construir uma vez ou duas vezes o metro quadrado desse seu terreno. E aí, o estabelecimento do coeficiente, por exemplo, para as EIs, já era algo que veio junto com o PLE, que hoje é o projeto de lei da Prefeitura, e era algo que a gente já via com bastante preocupação. E, além disso, vamos dizer, ganhos muito sutis, assim, que não reverberam, por exemplo, a força do movimento do Preseis, a força das organizações que estavam pleiteando pela ampliação da quantidade de ZEIs. A gente teve um período muito longo no Recife, desde a instituição das ZEIs na década de 80, até, enfim, um vácuo muito grande de tempo, sem estabelecimento, sem criação de novas ZEIs. E aí existiu a oportunidade agora nesse plano diretor também, era uma outra coisa que poderia acontecer, a criação ou ampliação de novas ZEIs, a transformação de várias CIS em ZEIs, e infelizmente não foi um movimento que veio do Executivo, né? Foi algo muito delicado, muito sutil, assim, quase imperceptível. A gente teve a criação das ZEIs do Pilar, que era uma demanda histórica, enfim, que era um absurdo ainda não ser ZEIs, e a gente teve algumas outras pequenas ampliações que a gente via que era uma ampliação de uma quadra. E aí existiu essa mobilização, né, do Fórum do Preseis para propor emendas de ampliação de algumas áreas, para propor emendas também de criação das ex-vacaria, que também é uma demanda histórica que está articulada e sendo construída e já tinha sido aprovada pelo próprio Fórum. O Preseis propôs emenda também de transformação das CIS em ZEIs, e, infelizmente, a gente, de criação também do Instituto das ZEIs 3, que seria a ideia de ZEIs transitória, das áreas que não poderiam ser regularizadas por alguma questão, enfim, do assentamento não ser passível de regularização, por ser uma área vulnerável e tudo mais. Tinha essa proposta também, que vinha do Preseis, da criação das ZEIs 3, da ZEIs transitória, e, infelizmente, mesmo nesse contexto de pandemia que tu cita, né, que era um momento em que a gente deveria estar efetivamente assim, sentindo tocada e repensando a forma como a gente constrói as cidades, não dá mais para a gente, depois do que a gente está vivenciando agora, a gente pensar que é natural a construção de cidades tão desiguais, a construção de cidades tão excludentes, a construção de cidades que, para a parcela da população, é até impossível a gente propor um fique em casa, porque as casas não têm condições de moradias, não têm condição de salubridade para isso ser possível. E, enfim, mesmo a gente vivendo esse momento histórico, né, que a gente pensa, enfim, tem uma certa expectativa de que toque num campo de sensibilidade em que as pessoas vão querer realmente transformar, e essa esperança que se tinha, talvez, no início da pandemia. Infelizmente, a gente viu todas as emendas propostas pelo Preseis sendo rejeitadas pela comissão, e, por outro lado, a gente viu emendas que eram muito favoráveis. A gente, enfim, desde o início das reuniões da comissão, né, a gente vem vendo emendas muito favoráveis ao mercado imobiliário sendo aprovadas. São profundamente 2 pesos e 2 medidas. Assim, a gente viu o coeficiente de construção sendo ampliado para a cidade toda, basicamente. Tipo, se o máximo na cidade era o coeficiente 4, a gente tem quase todas as zonas da cidade
foi aprovado pela comissão o estabelecimento de um coeficiente 5, seja para as zonas de reestruturação urbana, que seriam essas zonas de maior desenvolvimento, até para a zona centro, que tem áreas de preservação histórica, houve esse aumento para 5. E aí outra questão que foi muito preocupante, que foi aprovada nessa reunião, e foi uma fala que o próprio Ivan fez, que a gente ficou muito, muito assustado com a possibilidade de assistir à aprovação dessa emenda. Foi uma emenda que propôs, por exemplo, que as ex que tivessem a margem de eixos rodoviários, vamos dizer, de grandes avenidas, que elas poderiam estabelecer o coeficiente das ERUs. Mesmo sendo ZEIS 1, aquelas ZEIS já consolidada, vamos pensar Santo Amaro, que fica ali do lado da Avenida Norte, a área das ZEIS que margeia a Avenida Norte, por exemplo, ou então o caso do BOD, né, de Brasília Teimosa, ali, essas áreas das ZEIS que margeiam essas grandes avenidas, elas poderiam, com a anuência do PRESEIS, de acordo com a lei, ela poderia ser transformada, enfim, poderia ser transformada no parâmetro de ZRU, no parâmetro de zona de reestruturação urbana. Infelizmente, a gente sabe que no tempo histórico e no processo histórico, a gente precisa garantir legislações que protejam efetivamente o instrumento das ex, né? E não pode esquecer da correlação de forças existentes. Assim, a gente vivenciou o caso do JCPM em Brasília Teimosa, que foi um pedaço das ex foi cedido para a construção de um grande empreendimento. Enfim, e aí, do que vem pela frente, né, gente, infelizmente, a comissão, ela se coloca de alguma forma, enfim, não tem demonstrado uma certa disponibilidade para rediscutir os artigos que foram, os artigos das ex, as emendas relativas ao PRESEIS. A comissão não está se colocando com essa disponibilidade, para a gente entender que regimentalmente seria possível que a presidência da comissão colocasse isso, se fosse de sua vontade política, colocasse isso novamente em pauta, e se todos os vereadores que fazem parte da comissão concordassem, eles poderiam discutir novamente, fazer um processo, uma reunião qualificada, com a participação do presidente, com a participação das pessoas que estudam o tema, e eles poderiam rever essa decisão, mas, infelizmente, assim, não está existindo essa disponibilidade, não está sendo mostrada essa disponibilidade da comissão. E o que, para frente, assim, o que a gente tem enfim, continuar acompanhando as outras questões que estão para ser debatidas. Por exemplo, o próximo capítulo a ser debatido na comissão do plano diretor são as zonas especiais, as zonas de proteção histórica, as ZEPs. Enfim, tem algumas questões também das zonas de centralidade. Tem data já, Luana, para essa... Não, a gente ainda não tem nenhuma data para a reunião. A gente, mais para frente, também vai ter o capítulo da política de habitação, que é interessante e importante para o PRESEIS. Nas disposições transitórias do projeto de lei, tem um artigo muito importante também para o PRESEIS, que é o que trata do gabarito, né, da quantidade da altura dos prédios que poderão ser construídos nas áreas ex. Foi uma questão, até uma vitória do PRESEIS ter conseguido que fosse estabelecido dentro desse projeto de lei essa questão do gabarito, até a revisão da lei de uso e ocupação do solo. E é isso, assim, a gente, infelizmente, não está vendo essa possibilidade da discussão voltada em relação às ex voltar para a comissão, mas enfim, apesar de entender, a gente achar que seria possível, mas seria uma mobilização também para o futuro, para quando esse projeto de lei, o relatório da comissão, vier a ser colocado em pauta no plenário da Câmara, né? No plenário da Câmara, os votos não precisam, os vereadores podem destacar todas as emendas que eles acharem que não são válidas, ou os posicionamentos que não são adequados. Então, é um trabalho de formiguinha, de convencimento, de pressão e de visibilização em cima de cada vereador, para que exista um posicionamento diferente quando esse projeto for a plenário. Tem uma ideia, mais ou menos, de quantas reuniões essa comissão ainda vai ter, Luana? Até que chegue a plenário?
Eu acredito que ainda falta em torno, pelo menos faltam umas 10 ou mais, antes Então, de ir para o plenário. é possível que nessa legislatura não seja votado o plano diretor. Acho que a galera vai fazer o máximo para ser votado, né? Pelo ritmo e pela urgência de estar em plena pandemia realizando reuniões para isso, né? Tudo indica que a ideia é abrir uma nova gestão do município já com essa flexibilização, com capital imobiliário recebendo todos os incentivos e a gente ter uma margem muito pequena aí para estar construindo política urbana de qualidade. Sérgio, tu ia fazer alguma pergunta? Rudy, me perdoe. Luana, me explique, porque eu tenho um documento que poucos têm, são 2 titulares, nem meu outro titular tem, e as técnicas sociais da UF ficaram encantadas. Esse documento é um novo. Isso é uma vitória nossa, que meu pai disse que na política nós temos minha. E poucas pessoas têm, porque aqui em Apipux tem uma área que é nobre. Tem aquela parte que sai na televisão, as propagandas, que é tombada, não é isso? Aí você disse que esse tipo de Zepa é Zepa o quê? É Zepa, dá-se um nomezinho. Porque era tombamento, na época de Gilberto Freire, e não poderia ter comércio, eu bem me lembro. Eu conheci, criado aqui, e de uns 10 anos para cá, eu acho que alguém quebrou esse projeto, essa emenda, então fazendo comércio, não pode destruir a fachada, tá? Mas aí eu tive essa vitória, eu consegui esse documento, depois eu vou mostrar a vocês, é um novo mapa das leis, que eu até disse uma colega do Pedro Ratz, mas lá eles têm a escritura, que tem mais de 600 anos, tal. Está até fazendo levantamento da história da PUC. No caso, às vezes, é Lara Gondim, Caeté e Serra Pelada. Mas foi ampliada até a pessoa tem direito, para explicar. Aí aquelas casas, tem a parada do ônibus, onde era o antigo colégio marista, dali até a entrada da antiga fábrica da macaxeira, onde é o PSF. Por quê? É justamente aquelas mansões que são tombadas. Aí a pessoa disse que deu uma denominação que você falou aí, eu acho que é isso. É zona de proteção, alguma coisa. Do patrimônio histórico. Isso. Aí eu me lembrei agora, eu procurei aqui, está guardado aqui, depois eu mando uma cópia para vocês, que até meu titular queria. Então, isso aqui é um documento meu. Aí foi ampliado às vezes, garantindo, aí disseram, sabe por quê? Porque tem 3 casas lá, que é na avenida, que os donos querem vender. Tá cada uma, digamos, 1,5 milhão. Aí, digamos, uma Moura do Bem da Vida compra e levanta um espigão e descaracteriza as leis, entendeu? Aí, com isso, não vai ser possível. Pelo menos isso aí eu tenho garantia. E tenho esse documento. Depois eu mostro a vocês. Massa, Sérgio. A gente já passou aqui de 1 hora de Zeis, ó, de live, 1 hora de Zeis também. Sérgio já está sendo tá tão gostoso, tão... Sérgio já está sendo chamado, Sérgio tem um negócio aí em casa, né, Sérgio? E vai eu sei, mas eu disse só depois das 7h30 que tem a live. Aí a economia aí local, a economia de bairro, que a gente precisa fortalecer nesse contexto aí, pós-pandemia. O nosso investimento deve ser dos negócios de bairro, da economia local, potencializar. Inclusive, o plano diretor precisa dinamizar também a economia a implementação nas ex, para que eles possam ter a sua autonomia. Né? E eu luto por isso, é uma das minhas bandeiras. A moradia com a sua fonte de renda, você poder tirar da sua terra. Só um gancho, Rudy. Eu luto também que nesse plano diretor era poder colocar que a Apipux, além de Zeis, a gente tem uma mina de ouro. Num revitalizado do Rio Sena, por que não esse açude de Apipux? Eu sempre bato nessa tecla. Com essa pandemia, eu estava passando ontem, estavam pegando cada peixe grande, lindo. Por que não revitalizar? Por que não arrumar uma verba? Existe. Se eles quiserem, eles podem. E isso daria retorno ao gestor. Não só o municipal, como o estadual. É o açude de Apipux. Isso é um patrimônio do Brasil, do mundo. E eles não ligam. Entendeu? Uma cidade que tem um potencial desse é uma cidade que, como você está colocando, né? É cheia de território pesqueiro. Né? A gente teve uma pesquisa, inclusive... Eu alcancei beber essa água. Essa água era límpida. O mandato de Ivan fez uma pesquisa, Sérgio, só na Ilha de Deus, mais de 2,6 milhões de reais por ano que movimenta de economia. Isso. Os ambulantes na Conta da Boa Vista, 4,5 milhões por ano. Então, o que é que a gente perde de potencial, ao invés da prefeitura estar perseguindo e destruindo meio ambiente,
investir na economia popular, é uma defesa nesse contexto de pandemia, né? A gente quer geração de emprego e renda, a gente quer fortalecimento da economia popular. Eu acho que todos esses debates aqui são debates que vão demandar outras lives aí, outros debates desses que a gente está realizando. E essa seja a primeira de muitas. Será, com certeza. E fica a deixa, Rudy, mais uma vez, me perdoe, uma deixa para a coordenação do Presej. São 2 projetos. Presej na comunidade é o Presej Presente, para divulgar o que é o Presej. Tem cidadão que não sabe o que é o Presej, o que é ZEJ. E outra, eram 4 câmaras quando eu cheguei no Presej, você bem falou aí, emprego e renda. Era uma das câmaras que foi extinta pela atual gestão e pela gestão anterior, porque dava condições de cada ZEJ proporcionar a seus moradores fazer oficinas, né, e ter o seu ganha-pão. Isso. Tiraram. Isso aí eu falo para a coordenação, para reativar essa Câmara de emprego e renda, que o presidente precisa disso também. E a gente tem muito a contribuir, o povo tem muito a contribuir em proposta em relação a isso. Reforçar aí o comentário de Jean, não estamos no pós-pandemia ainda, inclusive um dos temas que a gente vai trazer é justamente isso, né? O plano de retomada e, na verdade, o que a gente vem presenciando é a ampliação da pandemia nas áreas periféricas, no interior do estado, né? O impacto hoje é nas populações mais vulneráveis, é nas mulheres negras, é na população negra da cidade do Recife. Então, a gente precisa debater isso. Existem estudos feitos pela universidade, a gente vai trazer numa próxima live aí, em próximas lives, tanto esse debate da pandemia, quanto o debate da privatização do saneamento, né, que foi algo que passou nacionalmente, mas que também a gente já vive em Recife, né, com a PPP da Compesa aí, isso não é uma novidade. Inclusive, eu acho que uma das principais lutas da Articulação Recife de Luta nessa pandemia foi trazer o debate sobre o abastecimento de água na cidade do Recife, né, se naturalizou a questão do racionamento, como se isso fosse uma condição natural da nossa cidade, uma cidade que, como você colocou, é cortada por rios, que tem recursos hídricos aí que na verdade, são mal geridos e que a gente deveria, na verdade, ter investimento para fazer com que essa água chegasse na torneira do povo num contexto desse como de pandemia, onde se higienizar era um dos fatores fundamentais para estar prevenindo do contágio e infelizmente, né, a gente continua convivendo com esse racionamento, mas a gente fez uma incidência muito importante junto à Defensoria Pública, junto ao Ministério Público, para fazer com que não só a Compesa e a CELP não cortassem as contas de água e de luz no contexto de pandemia, mas que também as áreas que não estão cobertas por esse serviço passassem a ser cobertas, né? Em vez de estar querendo passar crime contra as ex, a Articulação Recife de Luta, nesse contexto de pandemia, lutou por abastecimento de água, abastecimento de luz, lutou para que o povo tivesse comida na mesa, Sérgio. A gente conseguiu fazer uma campanha que levantou já mais de R$100 mil, num fundo que já beneficiou mais de 30 comunidades, grande parte delas áreas ex, mais de 1.400 famílias sendo atendidas por essa campanha. A gente quer chegar a mais 14 comunidades e 700 famílias. Procurem aí a vaquinha da Articulação Recife de Luta, que ainda está aberta. Doem, contribuem para essa campanha que foi de fundamental importância da construção de uma rede de solidariedade muito bonita. Acho que uma das campanhas, do ponto de vista de campanha local, uma das mais bem-sucedidas do Brasil, né? E a gente quer chegar a muito mais gente, né? E aí acessem as redes sociais da Articulação Recife de Luta para ver um pouco mais dessa história. Enfim, a gente está chegando ao final, infelizmente, né? Mas queria aí abrir para as considerações finais, dizer também, né, reforçar que essa live falou para muita gente no Brasil, né? A gente teve aí a presença de Vânia Avelar falando aí da importância das ex, que foi exportada para o Brasil todo, né? As zonas especiais de interesse social, com o camarada Ivanberto, lá de São Luís, Jaqueline, lá de São Paulo, enfim, várias companheiras e companheiros que estão acompanhando no Brasil todo esse debate que a gente está fazendo, que é o primeiro de uma série de lives aí, que vão também debater a questão do patrimônio histórico. É importante que a gente, a cada reunião que seja marcada, a gente antecipe um debate aqui
da pauta, né, e bote o povo na rua e nas redes para acompanhar as reuniões da comissão, para a gente fazer a incidência. Também Silvia Camussa deu a sugestão aí de a gente fazer um abaixo-assinado em defesa das ex, companheira da SOS Corpo, do Fórum de Mulheres de Pernambuco, contribuição importantíssima para a articulação Recife de Luta nesses debates. E queria abrir aí para agradecer mais uma vez a tua presença, Sérgio, a presença de Luana, né? A gente sabe que a agenda está atribulada, mas, enfim, agradecer e abrir para as considerações finais, tua, Sérgio, primeiro e depois do Luana, para a gente estar encerrando essa live, que eu acho que teve um saldo muito positivo. Eu agradeço, em particular, a vocês, o Vitor, a Luana, vocês. Em especial, me perdoe que eu esqueci o nome, o professor João Biton, tem saudade dele, um abraço, contribuiu muito com aquele Atlas, que até a própria gestão passou por cima e não quis usar como base o Atlas, o estudo que ele fez, foi um estudo de suma importância, que eu me lembro que há anos atrás, na época, ele ganhou um prêmio por ter feito aqueles estudos, aquele Atlas, eu tenho aquilo, é importantíssimo, principalmente para as heresias. Um abraço, professor João Vitor, a Socorro Leite, aos meus camaradas e camaradas do Preseis e dos movimentos, ao Articula Recife, que eu faço parte, tenho um prazer, não só na pessoa que eu vou, gostei, e tantos outros, eu me esqueço o nome agora, a Marcelo Valdemar, que é um camarada também que é participativo, né? E nunca deixou de participar, ele, independentemente que a roupa suja nós lavamos em casa. E somos Preseis, vestimos essa camisa do Preseis, e somos Recife de Luta, e somos recifenses, porque o Recife, a história do Recife já diz, não estava meu pai. Toda mulher recifense, todo recifense é um camarada de luta. É a palavra que eu atribuo. Recife é conhecida como a noiva da Revolução, né, Somos Sérgio? de luta. Isso. Pernambuco, Recife, já diz a tradição das mulheres guerreiras, dos homens guerreiros. E nós não vamos amolecer, não. Tá bom? Um abraço e que essa seja uma de muitas e muitas lives, porque o caminho é esse. E vamos à rua e vamos seguir em frente e venceremos. Um abraço e obrigado. Valeu, Sérgio. Agora, Luana, teve a pergunta aí no chat também. As ex vão acabar, né? Acho que a gente pode acabar. Acabamos nós. O Preseis continua. Acabamos nós. Exatamente, né? Pode acabar o Recife, mas o Preseis e a ex não acabam. Assim, eu acho que tem o cordão. Somos madeira, como dizia o poeta. De lei que cupim não rói. Exatamente. E parafraseando o Frevo também, né? Que pode acabar o petróleo, mas não vai acabar. Olha isso. Pode acabar várias coisas, exatamente. Mas vamos deixar as ex, vamos ampliar as ex, vamos investir nas ex e vamos fazer essa luta, né? Das ex ser uma luta do Recife, ser uma luta do Brasil, ser uma luta de todas e todos que têm preocupação com o planeta. Me perdoe o lapso e a coordenação por ter me dado esse espaço de representá-los. Tá? Massa. E espero que, se puder, estarei sempre aí para ajudar. Grande abraço também à coordenação do Preseis, ao camarada Edivaldo, Degenildo, a companheira Karina lá da Mostardinha, enfim, tem muita gente querida no Preseis, grandes lutadoras e lutadores que a gente, enfim, tentou lembrar aqui de todas e todos, mas... Vamos passar a noite toda. Não é? Mas quer isso. falar mais alguma coisa, Luana? É isso, agradecer o convite, agradecer o debate, assim, enfim, estou atualmente, né, construindo um mandato de van, tentando lutar a partir dessa trincheira do legislativo, que não é fácil, da mesma forma como não é fácil a luta que a gente faz na rua, e é isso, assim, a força que motiva a gente a estar nessa luta, a continuar lutando e tentando disputar esse espaço, é a referência que a gente tem de todos vocês, assim, que estão construindo esses processos, Sérgio, Rude, Socorrinho aqui, Betânia, o professor Jean, Fernandinha, enfim, a articulação Recife de Luta é uma articulação, um instrumento muito importante para a cidade, como todas essas organizações e todos esses movimentos, e a gente espera estar caminhando lado a lado ainda por muito tempo, e, enfim, isso eu tenho certeza, né, quando para impedir que as ex sejam destruídas, a gente vai estar junto, todos nós, a gente vai poder se reconhecer e confiar na certeza que essa luta vai ser vitoriosa. Obrigada. Valeu, Luana, valeu, Sérgio, e dizer que essa luta também é metropolitana, né? Foram falados tantos nomes aí, queria lembrar o nome da companheira Pergentina,
de Igaraçu, Isso. também os companheiros e companheiras lá do Somos Todos Muribeca, enfim, várias lutas aí que também estão dentro hoje da galera de Paulista, que também dos coletivos populares de Paulista que tem feito, a Rede Copa tem feito um trabalho incrível, né, que essa luta é uma luta metropolitana, é uma luta de todas e todos nós, e se depender da gente, as ex não só não vão acabar, mas como vão estar cada vez mais fortalecidas, sendo referência de luta para várias gerações aí, que vão mudar a cara dessa cidade e vão transformar Recife numa cidade boa de se viver para todo mundo. É isso, galera. Valeu a todo mundo que assistiu. Vamos ter live ainda sobre privatização de saneamento, sobre patrimônio histórico, sobre a pandemia na periferia do Recife. E é isso. Um abraço a todas e todos. Tamo junto. Paz a todos. Hoje vai ter vitória do Náutico, espero. E é isso aí. Um abraço aí, galera. Saúde e paz a todos. Um abraço. Falou. Vai de buzinha. Tchau.